Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar um vídeo fazendo lamen. Eu fiz poucas vezes até hoje e eu não fiz da forma original, nunca fiz realmente, porque é muito tempo cozinhando, normalmente cozinha o osso do frango ou o osso do porco, enfim. Acho um pouco trabalhoso e eu gosto de fazer de uma forma um pouco mais prática, né? Então eu faço um pouco mais simples. E outro motivo é porque eu também não posso comer carne de porco, então eu nunca faço lamen com carne. Só que hoje eu vou fazer. Decidi comprar uma carne bovina pra fazer o lamen, pra testar pra ver como que fica. E eu decidi comprar essa carne aqui. Eu não sei exatamente que carne que é. Ele só diz que é um steak que você faz em 1 minuto. Provavelmente deixa só 1 minuto, talvez de cada lado, e tá pronto. Então eu comprei esse daqui. E eu decidi também comprar essas fatias de bacon de peru, porque me deu vontade e eu acho que vai ficar bom. E eu também lembrei do filme da Ponyo, aquele prato que a mãe do Sosuke faz. E vai umas fatias de... eu acho que são umas fatias de bacon ou de presunto, alguma coisa assim. Então eu, sei lá, lembrei disso e fiquei com vontade de fazer assim. Aí pra fazer também, eu tenho essa pasta de miso que eu vou colocar, o shoyu que eu também vou colocar, 2 ovos que eu vou cozinhar numa panela que a gente tem aqui que é só panela de ovo, uns dentes de alho, e aqui tá alguns cogumelos também que eu tinha congelado eles e eu resolvi descongelar. Uma parte eu vou bater no liquidificador pra juntar no caldo e a outra parte eu vou colocar no final, né? Pra decorar o prato. Outra coisa que eu já tinha aqui também era caldo. Eu tinha um caldo de frango de uma vez que eu cozinhei frango e eu também tinha o caldo de carne de uma outra vez que eu cozinhei carne. Então eu vou usar esses dois que eu tenho só pra, né, pra não ficar lá guardado na geladeira. Enfim, eu já tinha congelado eles mais ou menos pensando nessa ideia de fazer lamen ou talvez fazer um risoto, mas então eu vou usar pra fazer o lamen. Outra coisa que eu também comprei aqui no mercado foi esse macarrão aqui próprio pra fazer lamen. Dá pra fazer com qualquer outro macarrão. Eu comprei esse aqui porque eu fiquei com vontade de provar, mas normalmente eu faço com ou um macarrão caseiro ou o macarrão que eu tiver em casa. E agora o primeiro passo que eu vou fazer é colocar o caldo para ir cozinhando. E daí eu já vou ter que bater os cogumelos e colocar ali, né? Então eu já vou fazer toda essa parte primeiro. E aqui nessa panela eu já coloquei os 2 caldos. Eu deixei descongelando, porque como eu tinha tirado meio em cima da hora, eles estavam ainda em bloco. Mas eu coloquei na panela para aquecer um pouco para descongelar. Ele tá ainda com os pedacinhos de frango e tempero da outra vez que eu cozinhei, mas isso eu vou peneirar depois. E agora eu vou colocar aqui o alho, o shoyu e a pasta de miso. Eu vou cortar o alho e vou colocar ali na panela para cozinhar junto para dar um sabor. E agora eu vou colocar essa panela aqui pra ir cozinhando em fogo baixo enquanto eu continuo a preparar as outras coisas. Aqui também podia ser usado o óleo de gergelim. Eu não comprei porque aqui só tinha de garrafa grande e pra gente aqui em casa não compensa comprar assim. Eu queria que tivesse um pouco menor, mas também dá pra usar. E também tem gente que coloca gengibre. Eu não é que eu não sou fã de gengibre, mas eu não gosto muito de gengibre na comida, então eu decidi não colocar. Eu vou deixar ele aqui cozinhando em fogo baixo com uma tampa em cima. Eu vou aumentar um pouco desse caldo ali, eu só vou primeiro bater o cogumelo e daí eu coloco ele ali com um pouco mais de água. Aqui vou colocar esse cogumelo aqui que eu cortei para poder bater com um pouco de água no liquidificador. E agora eu vou colocar um pouco de água aqui para poder bater. Ficou um molho bem grosso, mas vai ser assim mesmo, porque depois eu também vou peneirar, não tem problema, né? Vou colocar mais água. Agora que eu coloquei a água do macarrão pra ferver, eu peneirei o molho pra poder tirar aqueles pedaços que tinham lá. E daí tô usando a mesma panela que eu usei pra fazer o molho, pra fazer o macarrão. E aqui eu coloquei uma frigideira pra esquentar enquanto isso, porque eu vou temperar a carne pra poder colocar ali. E aqui estão os 2 pedaços de carne, eu vou tirar eles daqui. E eu vou temperar só com sal e pimenta do reino. E agora aqui na frigideira eu vou espirrar um pouco de azeite de oliva. E eu já vou colocar os pedaços de carne aqui também.
E agora eu vou colocar umas fatias dessa de bacon aqui pra fazer. Vou deixar aqui fritando um pouquinho e aqui eu já vou colocar o macarrão. E o legal desse macarrão aqui é que ele já vem nessas porções separadas. No pacote diz que 4 minutos fica pronto o macarrão. E agora eu vou cortar essas carnes aqui. O ideal é que você tente cortar sempre em fatias mais finas, né? Pra colocar no lame. E eu vou tentar cortar fininho pra gente colocar. E o ponto da carne ficou assim, ó. Levemente avermelhado por dentro. E a carne aparentemente tá bem macia, porque eu tô cortando ela aqui. E tá cortando super fácil. Eu acho que eu vou ter que dar uma provadinha nessa carne aqui. Ficou boa. Os outros cogumelos que sobraram, eu vou colocar nessa frigideira pra dar uma fritadinha neles. E essa aqui é a máquina de ovos que nós temos. É bem simples de usar. Você só coloca o ovo aqui, num desses lugares. E daí você vê para a quantidade de ovos que você vai usar, a quantidade de água que precisa colocar. Coloca aqui nessa parte de dentro, tampa e liga nesse botão aqui, ó. Coloca na tomada, liga aqui. Espera a máquina terminar, ela apita, então não tem perigo de não saber quando que tá pronto. Bom, agora que tá finalizado, né? Eu já deixei os ovos aqui cortados e coloquei o cogumelo aqui também. E já deixei o macarrão aqui nos pratinhos também prontos para poder facilitar minha vida, né? Eu montei assim, ó, o macarrão no prato, já para facilitar, então eu deixei os dois prontos e vou colocar o caldo. Eu queria que o caldo ficasse um pouquinho mais grosso, na verdade um pouquinho não, bem mais grosso, mas não ficou como eu gostaria, né? Então, fazer o quê? Vai ter que ser assim. E agora aqui já estão os dois pratos com caldo e eu vou colocar as fatias de bacon, a carne, o ovo. E só no meu eu vou pôr cogumelo, porque o Chuchu, na verdade, não é muito fã de cogumelo mais. E agora eu vou colocar os ovos aqui também. E vou colocar as fatias de carne. E no meu agora eu vou colocar um pouquinho desse cogumelo. E vou colocar também um pouquinho de cebolinha que eu tinha ali congelada, só pra dar uma corzinha, porque eu tinha esquecido de descongelar. E o resultado ficou assim, ó. Ficou bem bonito. Esse aqui é o meu. Esse daqui é o do Chuchu. E eu fiquei bem feliz. Não tava esperando que ficasse tão bonito assim, mas eu gostei bastante. E agora a gente vai comer. E agora que a gente já finalizou aqui, já conseguimos se organizar pra sentar, a gente vai provar. Eu vou comer de garfo porque eu não sei usar esses negócios aí. A carne ficou muito boa. Ficou muito boa. Esse cogumelo aqui, eu gostei porque eu usei aqueles grudadinhos queimadinhos das carnes que estavam na frigideira. E eu fritei o cogumelo em cima disso, então ele ficou bem gostoso. Tem alguma coisa no caldo que eu não sei se eu gostei. Ah, eu sei o que é. Eu acho que é o sabor do miso. Eu tenho a sensação que às vezes o miso ele se sobressai. Depois que você toma, assim, já há um tempo você não sente. Mas a primeira que vem o sabor, pra mim, é o sabor bem forte do miso. Os ovos ficaram num ponto diferente também. Apesar de eles terem cozinhado junto. Esse ovo aqui, ele ficou com um centro bem mais amareladinho, assim, sabe? Levemente cru. Mas bem leve, e o meu não, ele cozinhou completamente. Mas fora isso eu achei que ficou bem bom. Talvez eu colocaria, eu acho que na verdade, eu em algum daqueles caldos, talvez eu tivesse colocado miso. Porque eu achei que o sabor do miso ficou um pouco forte. Então eu não tenho certeza se em algum daqueles caldos tinha miso já ou não. Mas também não tem como eu saber agora, né? Porque como eu já fiz um tempo aquele caldo, eu já não vou mais lembrar. Mas fora isso, eu achei que ficou bem gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa saga de fazer o lamen. Foi um jeito um pouco diferente de fazer. Eu gosto de deixar um pouco mais simples, apesar dele demorar um pouco. Ele fica um pouco mais simplificado, né? O preparo. E ele fica gostoso de qualquer forma. Não é assim...
Eu não vou dizer que é o melhor lamen que eu já comi na vida, porque obviamente eu já comi lamen muito bom, mas esse daqui ficou bem gostoso e pra fazer em casa eu acho que vale a pena. E eu espero que vocês também entendem fazer na casa de vocês, né? Quando bater uma vontade e não quiser sair nem nada pra comer, dá pra fazer em casa. E é isso, a gente vai ficando por aqui e quem sabe a gente aparece logo com receitas novas por aí. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comenta também. E a gente se vê na próxima. Tchau.